Eu radicalizei hoje. Estou usando pretinho com branco, mas tudo bem, é possível, pode, desde que não seja muito escalafobético, tá? Mas pode. Vamos lá. Hoje nós vamos falar de produção para teatro. Lembre-se que tudo que você vai fazer vai estar baseado naquele orçamento base que você tem, que você propôs ou que alguém propôs quando fez o projeto. Vamos contar que seja um projeto de lei, porque hoje, infelizmente, sem projeto de lei a gente não consegue montar nada. Então, nós temos aquele orçamento base que a gente vai trabalhar e que vai ser o norteador de tudo que a gente vai fazer aqui para frente. Teatro. Quais são as especificidades de teatro? Teatro, nós temos uma coisa chamada direitos autorais. Então, nós temos que saber direitinho como que é esse lance de direitos autorais de teatro, de peça de teatro, de obra que vai ser utilizada, baseado em... nós temos a Esbate, a Abramos e muitos textos ou estão em domínio público ou muitos textos estão com as famílias, tá? Por exemplo, alguns textos do Nelson Rodrigues está com cada um dos filhos dele. E aí, se você quer fazer uma peça dele, você tem que identificar qual filho que é para você poder produzir esse espetáculo. Então, o que a gente acontece? Precisamos, antes de qualquer coisa, resolver o problema de direitos autorais. Normalmente, as pessoas acabam fazendo o tal do baseado em, que é uma maneira de você se livrar dos direitos autorais, que é uma coisa cara, infelizmente, mas totalmente certa, porque a pessoa escreveu a peça, ela tem direito de receber por isso. E a pessoa, então, um novo dramaturgo, um novo diretor, um novo escritor, baseado naquela obra, refaz ou transforma, cria um novo espetáculo. Então, isso é uma burocracia que deve ser resolvida o quanto antes. Lembrando que quando é evento de escola, eventos comunitários, coisas que não tenham muita relação com o dinheiro, normalmente não há cobrança de direitos autorais, mas cada caso é um caso, tá? Mas é sempre bom estar ligado sobre a relação dos direitos autorais. Passado isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter uma sala de ensaio. Precisamos discutir com esse diretor quanto tempo ele precisa para ensaiar. Tem diretores que precisam de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 mês. E você tem que adaptar o seu orçamento com a realidade que o diretor quer. Eu preciso ensaiar em 4 meses. Não, eu só tenho verba para 3. Então vamos ensaiar em 2. Ok, a gente vai chegando ao meio termo, mas a gente tem que seguir aquele orçamento que a gente tem. Outra coisa que é muito importante, a gente tem os ensaios de mesa. As pessoas estão lendo os seus textos, tem que ter no mínimo uma água, tem que ter no mínimo um cafezinho. Então, quando você já for fazer o teu projeto, lembre de colocar lá verba de produção ou lanche de camarim, que a maioria dos editais autorizam que você use. Deixa uma verbinha para colocar essa água, esse cafezinho, porque afinal de contas está todo mundo trabalhando e aquela coisa do cuidado é sempre importante. Se você tiver um dinheiro para bolachinha, legal, melhor ainda, todo mundo vai ficar feliz. Hoje em dia está mais difícil, mas tem algumas panificadoras, alguns lugares que apoiam e que às vezes a gente consegue um apoio de lanche ou de algumas guloseimas durante a temporada. Durante os ensaios é mais difícil, mas quem tem contato tem tudo. Então fica a seu critério se você vai conseguir ou não. Atores gostam muito de ter figurinos, adereços, para ajudar no processo de criação do personagem. Às vezes, agora vou fazer uma fofoca, às vezes eu não gosto de estar em todos os ensaios de teatro, porque senão eles todo dia pedem uma coisa pra gente e a gente enlouquece e cada dia você inventa uma coisa diferente. Então eu costumo ir no ensaio de segunda a sexta, eu costumo ir 2 vezes por semana, porque aí o diretor ou o ator vai dizer realmente se ele precisa de alguma coisa, porque ele fala assim, amanhã eu preciso de um guarda-chuva de metal verde com 3 ou 4 uvas penduradas. Aí você fala, ai meu Deus, para amanhã, ok. Aí amanhã você não vai no ensaio. Se na quarta-feira você chegar no ensaio e ele falar, cadê o meu guarda-chuva, aí você vê que é importante. Se você chegar na quarta-feira e ele nem falar do guarda-chuva, você sabe que não era tão importante. Então essas coisas são as maleabilidades que a gente vai adquirindo com o tempo. Então nem tudo a gente consegue, a gente não é mágico e a gente também tem uma questão de orçamento. A gente não pode levar testes
coisas para fazer, para serem testadas durante o ensaio todo dia, porque isso infelizmente custa dinheiro. Então às vezes a gente usa. Você tem certeza que é isso? Você quer que eu compre? Posso tirar do orçamento esse valor para comprar isso? Ah, pode, nós vamos usar. Então beleza, foi uma decisão em comum acordo. Lembre-se sempre, voltamos na comunicação. Perguntar várias vezes, mandar mensagem, é isso. Antes de comprar, tira uma foto. É isso que você quer? Pode ser esse? Ah, pode ser esse. Ah, então beleza. Então, porque assim, eu achei que era, vai dar BO. Porque não dava para achar que era. Você tem que ter certeza, porque o que está na mente do diretor normalmente não é o que está na sua mente. Então você dê opções, tira 4, 5 fotos e aí você faz ele escolher o que ele quer, tá? Outra coisa, atores têm problemas com horários, então a gente tem que lembrá-los sempre dos horários e deixar tudo o mais pronto possível para eles chegarem no ensaio ou chegarem em cena, estarem tudo preparadinho. Então, se o espetáculo é às 8 horas da noite e os atores devem chegar às 6, você tem que estar lá às 5 horas. Para verificar se está tudo ok, se os figurinos estão lá, se os adereços estão lá, porque qualquer problema é motivo para um inferno. Então, tem que ter cuidado de tudo. Aí teve uma vez que eu fiz um espetáculo que eu tinha um sonoplasta, que o infeliz levava o CD com ele para casa. E a otária aqui não tinha uma cópia. E aí ele teve um acidente de carro. E ninguém tinha a trilha da peça. E era assim, tipo, o espetáculo tinha 40 minutos e 25 era só uma trilha que fazia parte do espetáculo, que tinham sons que faziam parte do espetáculo. E aí eu tive que chegar, pôr a cara para bater e falar, gente, não vai ter espetáculo hoje porque teve um problema técnico e tal, porque a retardada aqui não tinha uma cópia de CD. Então é isso. Tenha cópia de tudo, tenha cópia do mapa, tenha cópia da trilha e aquilo. Às vezes eu tenho no computador, tenho no pendrive e tenho impresso. Lógico que a trilha não, né? Mas pode ter em pendrive, tenha no CD, porque você nunca sabe qual o espaço que você vai chegar, tá? Combinar sempre, muito bem combinado com o pessoal que cuida do teatro, o horário que pode chegar e o horário que pode sair. Tem uma coisa do pessoal de teatro, artista em geral, eles adoram ficar conversando do teatro, acabou o espetáculo, vem a família, fica lá. Só que aquelas pessoas que estão trabalhando, elas passam por isso todo santo dia. E não adianta você acabar o espetáculo às 8 horas da noite, 9 horas da noite, e você ficar até meia-noite fazendo sala. Então, lá vou eu ser a chata grilo falante. Chega 10 horas, 10 e meia, que normalmente é o horário que tem que fechar, eu já falo, galera, vamos pro boteco, vamos fazer alguma coisa, o pessoal precisa fechar o teatro e tal. Então, eu sempre sou a pessoa que manda todo mundo embora. Então, aquelas pessoas que estão trabalhando no teatro, elas estão lá desde o começo do expediente até o final. Elas trabalharam também 8, 10 horas. Então, elas merecem ir para casa e a gente sabe que a gente tem que respeitar aquele ambiente. Uma questão que vocês têm que fazer, que é uma obrigação do produtor, fazer contrato com todos os profissionais que estiverem envolvidos. Hoje em dia na internet está cheio de modelo, não precisa ser nada muito complexo, mas é só uma garantia que você e todos os artistas envolvidos têm, tá? Infelizmente o mundo está cheio de picareta e a gente tem que se salvaguardar de alguma maneira, tá? Então fazer contrato é sempre muito importante. Estabelecer todas as questões de bilheteria. Hoje em dia tem lugares que terceirizam venda de ingresso, então tem que ler nas entrelinhas qual que vai ser a taxa cobrada, qual que é o funcionamento, como que é a questão de taxa de ocupação do espaço. Então fica ligado nessa questão do teatro porque é importante. Lembrando que todo o trabalho maior é antes, que é a tal da pré-produção. Então a gente trabalha muito na pré-produção e durante a produção, que é a realização do espetáculo, fica mais tranquilo porque tudo já foi feito e tudo já foi organizado para quando estivesse a temporada as coisas ficassem fluindo. Só que o que acaba acontecendo é que a gente dá uma esmorecida quando o espetáculo entra em cartaz. A gente tem hoje em dia, pelos editais, 20, 25 apresentações para fazer. E isso hoje em dia é muito complicado. A gente tem um problema de público, mesmo
tem gente que diz que não, mas existe problema de público, a gente tem dificuldade em levar as pessoas ao teatro. Então, a gente tem que pensar em estratégias, a gente tem que contar com escolas, com o apoio de secretarias de educação, para a gente levar alunos para assistir os espetáculos. Então, pensa isso, veja já de antemão. Isso é uma das coisas que deve ser feitas lá no começo, porque você tem que trabalhar com agenda de escolas e agenda de ônibus. Hoje em dia, os editais estão pedindo que a gente coloque verba de locação de transporte de ônibus. Então, do último ano para cá, todos os meus projetos, sejam Rouanet, sejam estaduais, municipais, eu tenho colocado uma verba de locação. Ah, mas na minha cidade a Secretaria de Educação tem ônibus. Às vezes eles têm ônibus, mas às vezes a verba é muito pequena e eles não vão destinar a verba que eles têm para levar o pessoal ao teatro. Então, não dá para contar muito com isso, e também, se sobrar, todos os editais autorizam que você faça remanejamento. Então, é melhor ter do que ter que inventar e tirar da onde não ter depois, tá? E a última coisa é a questão da pós-produção, que para mim é a coisa mais chata, porque você tá todo naquela empolgação que o espetáculo está sendo ensaiado, depois que o espetáculo está acontecendo, e depois você tem que devolver todas as coisas. E aí a gente acaba ficando com preguiça. Não fica com preguiça. Tem que devolver tudo que você emprestou. Se você alocou equipamento, tem que devolver equipamento, porque assim, não vai ser o teu último trabalho, você vai ter que continuar trabalhando, não vai? Então, para você continuar sendo bem avaliado, para as pessoas continuarem trabalhando com você, quererem trabalhar com você, você tem que começar, ficar no meio e terminar bem o trabalho. Então, a pós-produção é chata, mas ela tem que ser feita, tá? Nessa pós-produção também tem os relatórios, tem toda a questão de prestação de contas, mas isso a gente vai falar em um outro momento. Mas são coisas que você tem que prestar atenção, principalmente na questão de teatro, é devolução de todos os equipamentos. Normalmente a gente empresta mobiliário, empresta algumas coisas. Gente, não devolve o troço sujo, não devolve o negócio com rasgado, ah, não fui eu. Não interessa se não foi você. Quando você emprestou, você tem que devolver do jeito que estava. E, por favor, tirem foto de tudo. Tudo, tudo, tudo. Hoje em dia, foto é comprovação de tudo. Então, você foi emprestar um mobiliário, tira a foto dela no dia que você pegou. Depois, no dia da devolução, tudo é registro. A gente parece um paparazzi da produção, porque a gente tira foto de tudo mesmo, porque você não sabe o que vai precisar. Vocês sabem que no MINC você tem que ter uma comprovação de acessibilidade. O que significa isso? Estou mudando de assunto, mas é verdade. Você tem que tirar foto da rampa de acesso. Tem projeto que volta da prestação de contas porque não tem foto da rampa de acesso do teatro. Então é importante tirar foto de tudo, porque você nunca sabe o que você vai precisar. Se você tem um fotógrafo, peça para ele tirar foto de tudo, mas mesmo assim tire foto da pré, da pós, tire foto de tudo, tenha tudo registrado, tá? Gente, mais sugestões a gente vai se falando, mas por hora é assim que faz uma produção de teatro. Até lá!